Capítulo 603, Espírito de Batalha. Tradução, SCRYZZ Revisão, 0. Encarando Yanshi na arena, Lin Ming subitamente sentiu um estranho sentimento surgir dentro dele. Seu oponente estava simplesmente parado, mas ele parecia estar irradiando uma estranha e invisível pressão. Aquela pressão era diferente da aura formada pelo campo de energia de um artista marcial. A aura que um artista marcial poderia enviar era capaz de pressionar diretamente os oponentes. Se existisse uma grande diferença de força, então não era incomum que essa aura fizesse com que outras pessoas vomitassem sangue ou até mesmo as matassem. Contudo, a pressão em torno de Yanshi era muito mais evasiva. Obviamente não tinha tanto poder, mas ainda fazia o coração palpitar. Os ataques de almas parecem inúteis contra você, Yanshi sorriu diabolicamente enquanto acariciava sua espada, porém, a força proporcionada pela vontade não se limita a algo tão simples quanto ataques de alma. Conheça minha espada. Quando Yanshi falou, seu corpo inesperadamente se moveu. Seu pequeno corpo se tornou extremamente leve e ágil, deixando apenas uma série de borrões atrás dele enquanto ele se movimentava. Era simplesmente impossível para os outros determinarem qual deles era real. Xa. Como Yanshi estava se movendo muito rápido, sua espada começou a formar fantasma de pós-imagens por toda a arena. Quando a velocidade de alguém atingia o extremo, não era estranho que as luzes da espada formassem pós-imagens, mas, o estranho naquela situação era que depois que os fantasmas da espada de Yanshi apareciam, eles não desapareciam. Em vez disso, se transformavam em completas espadas de luz. Cada vez mais espadas de luz começaram a aparecer, dançando por todos os lugares e tecendo uma rede de luz que caía sobre Lin Ming. Usar a luz da espada para criar uma rede de luz era algo que muitos artistas marciais podiam fazer, mas a luz das espadas de Yanshi eram diferentes das dos artistas marciais comuns. Sobre essas luzes de espada existiam algo parecido com uma pálida chama cinzenta. Essas chamas não deixavam queimaduras, mas exalavam um sentimento muito frio, um frio gelado que vinha das profundezas da alma. Que movimento forte e feroz! Só de olhar essas espadas eu me sinto apavorado, parece até que elas já perfuraram meu coração. Como isso é possível? Não importa o quão poderoso fosse um movimento de espada, se ele não atingisse seu alvo ele era completamente inútil. Mas, o atual movimento de espada usado por Yanshi lhe causava a estranha sensação de ter sido perfurado. Toda a arena está coberta por essas espadas de luz. Cada ângulo foi cuidadosamente preenchido. Se eu fosse enfrentar esse movimento, seria imediatamente derrotado. Quando os artistas marciais da plateia começaram a discutir acaloradamente sobre o que estava acontecendo, dentro da sessão de convidados especiais, Feng Shen estava assistindo silenciosamente. Seus olhos brilhavam intensamente enquanto observava de perto as pálidas chamas cinzentas da luz da espada de Yanshi. Yanshi, já chegou a esse ponto. 10.000 flechas que perfuram o coração. Vosh. Cada uma das espadas de luz formou uma grande esfera no ar em torno de Lin Ming e, em seguida, dispararam em linha reta em direção a ele. Enquanto as pálidas chamas cinza queimavam, era como se estivessem incinerando a alma. Naquele momento, enfrentando essas incontáveis luzes de espadas, a mente de Lin Ming estava tão imóvel quanto um lago plácido. Hulk dourado quebrando o vazio. Depois que o conceito do espaço de Lin Ming sofreu uma significativa melhora, sua técnica de movimento Hulk dourado quebrando o vazio alcançou o grande sucesso da segunda camada. Agora, com apenas um único passo, parecia que ele poderia escapar pelo vazio. Com o poder do espaço se contorcendo sob os pés de Lin Ming, ele se moveu em ângulos quase impossíveis de se imaginar e evitou os golpes das luzes de espadas. Bang bang bang. As luzes de espada caíram na arena de metal como uma tempestade.
Centenas e milhares de luzes de espadas detonaram de uma vez formando uma cena espetacular e explodindo completamente o chão de metal que era apoiado por formações de matrizes. No instante que Lin Ming escapou de todas as espadas de luz, Yanxi apareceu na frente dele. Aquele sentimento, era como se Yanxi já estivesse ali esperando há muito tempo para atacar Lin Ming. Ele calculou a direção que Lin Ming esquivaria. Yanxi não ficou surpreso quando Lin Ming lutou contra Ma e Kai Yang, em vez disso ele ficou pensando em estratégias. Ele certamente tem medo do estranho conceito do espaço de Lin Ming. Os passos de Lin Ming são tão fugazes e incompreensíveis quanto deuses e fantasmas. Yanxi já está preparado por isso. É difícil dizer quem será o vencedor desta batalha. Yanxi realmente estava lá antecipadamente. Ele calculou cada passo e ataque para que tudo chegasse naquele ponto, tudo para que ele pudesse tomar a iniciativa neste ataque. Espada despedaçadora de almas. Yanxi rugiu e uma chama cinzenta explodiu em cima de sua espada negra. Essas chamas cinzentas queimavam pelo menos 10 vezes mais poderosamente do que as anteriores. Morra! A espada cortou e a essência demoníaca entrou em erupção. Esse ataque passava a impressão de ter a capacidade de cortar uma montanha. Então este era o seu plano, que pena, ainda lhe falta força. Diante da força absoluta, qualquer cálculo que você fizer será inútil. Lin Ming fez pouco disso. Entre as sobrancelhas, o sangue da fênix ancestral entrou em combustão. No topo da lança divina do cometa roxo, o trovão e o fogo começaram a se tecerem juntos. Arco-íris penetrante. Toda a sua vontade e potencial foram colocados neste ataque, enquanto ele fundia os conceitos de fogo e trovão. Este era o movimento assassino que Lin Ming havia criado para substituir a aniquilação fogo-trovão. Aquela foi a primeira vez que ele usou aquele movimento em público. Bang! A luz da lança tecida pelo trovão e pelo fogo colidiu com a chama cinzenta. Uma aterrorizante onda de pressão se elevou em cada canto da arena. Um violento e imprevisto tremor tinha seu epicentro no local da colisão, surgiu como se fosse uma maré do oceano que destruía tudo à medida que a inundava a terra. Aquela parte da arena foi completamente destruída. Os artistas marciais mais próximos da arena foram forçados a recuar devido à aterradora explosão que surgiu. Como é assustador o nível desse ataque, se fôssemos atingidos diretamente, temo que teríamos sido gravemente feridos. Depois que Yanxi entrou na estrada do imperador, é verdade que sua força aumentou de forma gradativa. Aquele golpe de espada agora parecia que cortaria meu coração ao meio. Mas o que é ainda mais assustador é que Lin Ming entrou apenas na gaiola do rei, mas o aumento de sua força realmente superou a de Yanxi. Um talento como este está além da nossa imaginação. Yanxi voou para trás enquanto enfiava sua espada no chão, o que criou uma série de faíscas enquanto ele desacelerava. Contudo, antes mesmo que ele abrandasse sua velocidade, ele já havia percorrido centenas de metros. Ele caiu de joelhos com seu sangue fluindo dele. Quanto a Lin Ming, ele apenas deu alguns passos para trás antes de parar. Ele defendeu isso. Lin Ming ficou surpreso. O poder do arco-íris penetrante superava em muito o perseguindo o sol. Há um momento atrás, ele havia usado o arco-íris penetrante em uma colisão de curta distância, mas, ainda assim, ele ainda não tinha conseguido ferir gravemente Yanxi. Quando seus ataques colidiam um contra o outro, Lin Ming tinha percebido claramente que uma pressão muito peculiar e aguda separava seu conceito de fogo e trovão, fazendo com que o poder de seu ataque diminuísse consideravelmente. O que era aquela pressão afiada e feroz? Enquanto Lin Ming ficou surpreso, Yanxi ficou louco de pânico. Yanxi nunca tinha esperado que seu movimento assassino, que também combinava sua força total, fosse facilmente defendido por Lin Ming. Como isso foi possível? Yanxi sentiu um calafrio no coração. Na área de convidados especiais, a expressão de Feng Shen era solene.
É verdade, essa chama cinzenta é um espírito de batalha. Eu não achava que Yanshi já possuísse um espírito de batalha. Embora não seja dele, ainda assim ele tem um. Neste único ponto ele já me superou. Como Yanshi havia dito, o poder que vinha da vontade não era apenas um ataque da alma. A vontade tinha força que poderia tomar outras formas mais singulares. Quando a força de um deles chegava a um certo ponto, ele poderia se transformar em um genuíno ataque físico. Esta era a formação de um espírito de batalha. A razão pela qual algo como uma vontade do imperador foi deixado para trás na estrada do imperador era que aqueles grandes imperadores que um dia estiveram ali haviam formado seus próprios espíritos de batalha antes de suas mortes. Depois de não se dispersarem por dezenas de milhares de anos, esses espíritos de batalha se condensavam dentro da estrada do imperador, e poderiam ser capturados e refinados pelas futuras gerações, tornando-se assim uma vontade do imperador. Um espírito de batalha era a verdadeira face da vontade do imperador. Espíritos de batalha e intenções marciais, ambos eram os dois grandes conceitos auxiliares dos artistas marciais. O problema era que um espírito de batalha tinha exigências muito maiores do que uma intenção marcial. Feng Shen tinha que admitir que, na compreensão da alma e da vontade, os diabretes tinham uma vantagem natural. Esta foi a razão pela qual Maha não foi capaz de compreender a vontade do imperador, e no entanto, foi compreendido por Kai Yang. O motivo disso era porque o talento e força de Kai Yang eram limitados, então ele só podia usar a vontade do imperador como uma arma para ataques de alma, o que era completamente inútil contra alguém como Lin Ming. No entanto, Yanshi poderia fundir a vontade do imperador em seus próprios ataques, restaurando-o à sua verdadeira forma como um espírito de batalha. O espírito de batalha de Kai Yang não era dele. Era apenas o espírito de batalha de algum grande imperador que ele capturou e, ainda assim, era apenas um leve rastro de um nítido traço. Mas mesmo assim, esse pouquinho tinha um poder sobrenatural e insondável. Um espírito de batalha poderia ser ligado a qualquer coisa, transformando-o em uma arma incomparavelmente afiada e mortal. Por exemplo, se um espírito de batalha estivesse ligado a uma folha murcha, faria aquela folha, originalmente frágil, capaz de cortar tesouros de grau elevado. Quanto mais forte o espírito de batalha, mais forte a folha seria. No reino divino, não era difícil para o espírito de batalha de um ancião supremo permitir que uma folha murcha destruísse completamente um tesouro de alta qualidade. Se um espírito de batalha estivesse ligado ao ar, então aquele ar se transformaria em uma lâmina de vento fatal que poderia matar invisivelmente as pessoas. Um espírito de batalha poderia até ser ligado à aura que os artistas marciais possuíam. Uma vez que essa aura se fundisse com um espírito de batalha, seu poder aumentaria exponencialmente. Um artista marcial não precisaria fazer nada. Com apenas esse espírito de batalha intangível pairando no vazio, eles poderiam matar instantaneamente seus oponentes. Esses exemplos provam o quão forte era o espírito de batalha. Mas, a fim de usar uma folha murcha ou ar para matar os outros, isso só seria possível caso houvesse uma enorme lacuna no cultivo. Em uma situação em que a diferença de cultivo não era muito grande, o uso de um espírito de batalha reside principalmente em sua capacidade de se fundir a tesouros e habilidades. A espada de Yanshi, originalmente, era um tesouro de grau terra de nível alto. Mas, depois de se fundir com um espírito de batalha, seu poder poderia ser imaginado. Além disso, ele até usou o seu movimento espada despedaçadora de almas. Com estes três fatores combinados, seu poder de ataque era simplesmente esmagador. No entanto, tal golpe de espada foi defendido por Lin Ming, mesmo assim Lin Ming foi levemente abalado e foi forçado a dar alguns passos para trás. Quanto a Yanshi, ele voou centenas de metros e sofreu pequenas feridas. A diferença de poder pode ser vista com apenas um relance. Era difícil imaginar até que ponto a força de Lin Ming havia aumentado.
Esta foi a primeira vez que Feng Shen sentiu uma pontada de medo contra alguém que nasceu em sua geração. Ser capaz de viver na mesma época que Lin Ming. Isso poderia ser chamado de uma espécie de tristeza. Como todos os artistas marciais estavam conversando animadamente, a maior parte de sua discussão girava em torno do fato de que uma grande parte da arena havia sido destruída, ainda tinha o fato de que até mesmo a profunda fundação de ouro, que era apoiada por formações de matrizes, também foi danificada pelos tremores formados pós-colisão dos ataques e até formando ondas no chão. O poder desses ataques pode ser imaginado. Na verdade, eles tinham subestimado o nível daquela troca de movimentos porque eles não sabiam sobre espíritos de batalha. Um espírito de batalha era algo que somente potências do nível imperador, ou pelo menos alguém em um estágio alto das etapas da destruição da vida, seria capaz de desenvolver. Era um limite que era muito distante para artistas marciais normais. Ser capaz de compreender um espírito de batalha variava de pessoa para pessoa. Aqueles artistas marciais com talento extraordinário nos aspectos de alma e vontade podiam ser capazes de compreender um espírito de batalha no quarto estágio das etapas da destruição da vida. Por outro lado, haviam muitos indivíduos que não conseguiam compreender um espírito de batalha mesmo depois de se tornarem um imperador inigualável. Por exemplo, raças como os demônios gigantes, Feraus e Golias. Mesmo as potências do nível imperador, pelo fato de lhes faltarem um talento natural nos aspectos de alma e vontade, haviam muitos desses tipos de pessoas que ainda não haviam compreendido seu próprio espírito de batalha. O chamado espírito de batalha de Yanshi só foi refinado a partir de um fio fraco da vontade do imperador deixado para trás por uma potência de nível imperador, não foi algo que ele compreendeu sozinho. Não poderia crescer, não poderia melhorar, mas mesmo assim, como algo que pertencia às potências de nível imperador, seu poder era, sem sombra de dúvidas, algo fenomenal quando usado nas etapas da destruição da vida ou inferior. No entanto, tal ataque cuidadosamente calculado foi completamente incapaz de afetar Lin Ming. Isso fez com que o coração de Yanshi tremesse. Ele bloqueou até o espírito de batalha. Nesse momento, Lin Ming segurou a lança divina do cometa roxo e apontou-a para Yanshi. A feição de Yanshi subitamente ficou extremamente feia.